Olá pessoal, seguindo aqui com a disciplina de tratamento de águas urbanas servidas, hoje vamos continuar falando sobre a caracterização desses efluentes. Então nós já falamos um pouco sobre a geração, a questão relacionada à vazão, né? Os parâmetros, né, que a gente geralmente utiliza para tentar classificar, incluindo sólidos, né, a série sólidos e o material orgânico. Hoje nós vamos falar sobre os nutrientes e também os organismos patogênicos. Então, no esgoto, nós vimos que, além da necessidade de remoção, né, de material orgânico, a remoção de sólidos, né, as diferentes frações de sólidos, os nutrientes representam um risco, né, para o meio ambiente, pois estão diretamente relacionados aos problemas de eutrofização dos corpos hídricos, principalmente os chamados ambientes lênticos, né, os lagos, né, reservatórios, que têm uma limitação da circulação de água, favorecendo assim, caso haja um excesso de nutrientes, né, ou seja, o ambiente se tornar eutrófico, pode ocorrer o quê? Um grande crescimento de algas. Então, no esgoto, são encontrados aí os dois macronutrientes importantes e com relevância ambiental significativa, são justamente o nitrogênio, certo? E o fósforo. Falando no nitrogênio especificamente, a primeira coisa que a gente precisa entender, que é necessário entender, é que ele se encontra em diferentes formas. Então nós podemos ter no meio líquido, né, no meio aquático, nitrogênio molecular, o N2, né, na fase gasosa, o nitrogênio ligado ao material orgânico, então o material orgânico também contém nitrogênio, dependendo do tipo de composto, né? E a forma que ele vai estar vai depender, né, do material orgânico. Amônia livre, o NH3, o íon amônio, o NH4, o íon nitrito, o NO2, que é pouco estável e geralmente muito difícil de ser encontrado, dependendo das condições ambientais. E vamos ter o íon nitrato, o NO3, esse sim mais estável e mais facilmente encontrado em termos da forma oxidada, né, do nitrogênio. No esgoto, como que os compostos nitrogenados eles se encontram? Primeiramente, a gente tem que entender que o esgoto ele é gerado nas residências, né, e contém grande quantidade de quê? De nitrogênio derivado presente no material orgânico e, sobretudo, na forma amoniacal, tá? Então, o esgoto contém essas frações de nitrogênio orgânico e N amoniacal predominantemente. Então, quando a gente tem um esgoto bruto sem tratamento, a maior parcela do nitrogênio, a maior fração do nitrogênio, ela está na forma orgânica, ligada ao material orgânico, e na forma amoniacal, que é originada principalmente da urina, certo? A urina contém muita ureia e a ureia ela é convertida, né, num processo rapidamente a nitrogênio amoniacal. Tá? Essas frações chamadas de o somatório das frações do nitrogênio orgânico mais o nitrogênio amoniacal formam a chamado nitrogênio quildo total, que é o NKT, tá? E além disso, pode-se ter ainda o que? O nitrogênio na forma de nitrato ou na forma de nitrito. São as formas oxidadas. Porém, pouco encontrada no esgoto bruto. Tá? Então, predominantemente, o esgoto bruto sem tratamento contém as frações orgânica e amoniacal, ou seja, o nitrogênio quildo total, basicamente. Tá? E o somatório de todas as frações de nitrogênio vão formar justamente o chamado nitrogênio total, tá, pessoal? O nitrogênio total seria o somatório de todas as frações de nitrogênio presentes no esgoto. Enquanto que o NKT, o nitrogênio quildo, é o que? É a fração apenas, somatória apenas da fração orgânica e amoniacal. Tá? Então, quando a gente olha esse material, esse nitrogenado distribuído no esgoto, a gente vai ter o nitrogênio total, né, que seria somatório de todas as frações de nitrogênio. Separando esse nitrogênio total, nós vamos ter que grande parte do nitrogênio presente no esgoto bruto é o que?
é o nitrogênio quilo total, está relacionado com a presença de amônia e orgânico, e só uma pequena parcela, muitas vezes até desprezível, de nitrogênio nas formas oxidadas, que seria o que? Nitrito e nitrato. Tá? Sendo que esse NKT presente no esgoto, na maioria no esgoto sem tratamento, é formado por quem? Por nitrogênio amoniacal, certo? Por amônia, e uma quantidade um pouco menor de nitrogênio orgânico, tá? E um outro detalhe é em função do que? Do tamanho. Grande parte desse material nitrogenado ele está na forma solúvel. E uma parcela menor desse material nitrogenado está na forma particulada. Vocês viram em sólidos que essa parte solúvel está relacionada o quê? Com um processo de filtração do esgoto, tá certo? E o material particulado está relacionado aos sólidos suspensos que ficam retidos nesse material, tá? Então aqui tem essa equação mostrando para vocês que o NKT é justamente o que? O somatório do nitrogênio amoniacal, né, da amônia mais o nitrogênio orgânico, e é a forma predominante no esgoto doméstico, sem tratamento. E o nitrogênio total seria somatório de todas as frações do material nitrogenado, incluindo o que? As formas oxidadas, certo? Do material nitrogenado. Então aqui vocês têm uma faixa de concentração desses compostos. Então, o nitrogênio orgânico está na faixa aí de 15 a 25 miligramas por litro, a nitrogênio amoniacal de 20 a 35, o nitrato de 0 a 1, e nitrito praticamente não tem, porque é uma forma pouco estável desse material. Tá? E o nitrogênio total varia de 35 até 60, dependendo do tipo de esgoto, da qualidade do esgoto. Bom, uma questão importante é que o nitrogênio amoniacal pode estar presente no esgoto na forma do íon amônio ou como na forma não ionizada, né? Na forma, como NH3, certo? Como amônia livre. Por que isso é importante? Primeiro, que a forma tóxica, certo? Do nitrogênio amoniacal, ela está relacionada principalmente à amônia livre, o NH3. Então, quanto maior o pH, mais tóxico seria o que? O efeito da amônia em relação à toxicidade, sobretudo para os peixes, tá, pessoal? Então, é por isso que vocês viram lá no CONAMA que o padrão de qualidade para nitrogênio amoniacal varia em função do que? Do pH, tá? Além disso, pessoal, o NH3 pode ser o que? Volatilizado. Ele passa para a fase gasosa, o que pode ser o que? Favorecida a remoção sua remoção do meio líquido. Então, por exemplo, se utiliza muito processos de lagoas, como pós-tratamento de efluentes, lagoas de algas com algas, certo? Onde o pH desse meio chega a 9, 10. O que acontece? Parte desse nitrogênio amoniacal acaba volatilizando e passando para a atmosfera e deixando o meio líquido. Então, também tem essa importância, essa variação do pH. E aí é importante, vocês já devem ter ouvido falar, sobre em relação ao ciclo do nitrogênio, no, como que esse processo de conversão do nitrogênio ocorre no meio ambiente. E é extremamente importante entender esse ciclo, porque ele está diretamente relacionado com os métodos e os processos que podem ser aplicados no tratamento de esgoto para a conversão e remoção do nitrogênio desse efluente, tá? Então, geralmente nós vamos ter o que? O nitrogênio na forma orgânica. Esse nitrogênio ligado ao material orgânico, quando a gente fala ligado ao material orgânico, a gente está falando presente nos organismos, certo? Em outros compostos orgânicos, mas principalmente que foi assimilado, né? E está presente nesses micro-organismos. Ele pode sofrer amonificação, que seria o que? Essa conversão do nitrogênio, certo, orgânico em amônia, nitrogênio amoniacal, que em função do pH pode ficar na forma de amônia, certo, ou íon amônio, né, NH3 e NH4. O nitrogênio
amoniacal, por um processo biológico, na presença de oxigênio, pode sofrer o quê? Conversão para nitrito e posteriormente para nitrato, denominado nitrificação, um processo extremamente importante no tratamento de efluentes. E dependendo das condições ambientais impostas para os micro-organismos heterotróficos, eles podem utilizar o nitrato num processo de respiração e convertê-los a nitrogênio gasoso. Vejam vocês, então a nitrificação seguida da desnitrificação vai levar o nitrogênio que está na fase líquida para a fase o quê? Gasosa e consequentemente remover o nitrogênio, certo? Do efluente. Então, para representar, então, os métodos de remoção de nitrogênio associado com o tratamento de esgoto podem envolver a volatilização da amônia em função do que? Do pH, favorecendo que o nitrogênio amoniacal esteja na forma de NH3. Podemos ter também os processos de nitrificação e desnitrificação associado que são processos biológicos associado com que? Com a conversão do nitrogênio amoniacal em nitrito e depois nitrato e a sua conversão a NO2 pelo processo de desnitrificação, muito aplicado no sistema de louros ativados. Então, é comum vocês verem, vocês vão estar lendo, a aplicação do processo de nitrificação e desnitrificação no sistema de louros ativados, caracterizando assim um tratamento terciário. Tá? E além disso, pessoal, o próprio processo biológico de tratamento que utiliza micro-organismos também promoverá uma remoção desse material nitrogenado devido à assimilação. Então, os micro-organismos, eles utilizam esses nutrientes nos seus processos metabólicos, nas reações de síntese, certo? E acabam removendo uma parcela desse material. Na faixa aí, no caso do nitrogênio, de 20 a 30%, não sendo muitas vezes suficiente para o tratamento de esgoto. E aí, pessoal, uma coisa interessante relacionada ao nitrogênio é que, em função da sua forma, ou seja, do estado que se encontra o nitrogênio no corpo aquático ou até no esgoto, né? Ele indica um pouco a condição de poluição, a condição do esgoto ou do curso hídrico, certo? Em relação à poluição. Por quê? Porque sabendo a forma predominante que seria encontrada em cada um deles. Então, o esgoto bruto, a gente vai encontrar o nitrogênio Kildall total como a forma predominante, o somatório do que? Do orgânico e nitrogênio amoniacal. Num corpo hídrico que recebeu o esgoto e esteja próximo do ponto de lançamento, também vamos encontrar o mesmo tipo de nitrogênio predominante, que é o que? Nitrogênio orgânico e nitrogênio amoniacal. Já um corpo hídrico que recebeu esgoto, mas que o ponto de lançamento já está mais distante, além ainda de conter nitrogênio orgânico e amoniacal, também é esperado que já se tenha o que? Nitrito e nitrato presente, que já seria o que? Já estaria relacionado à conversão desse nitrogênio pelos micro-organismos, certo? Nas formas oxidadas. E quando a concentração no corpo hídrico já está distante da fonte de lançamento, basicamente o que nós vamos encontrar é nitrato, que seria justamente a forma mais estável desse material nitrogenado, que já foi convertido, certo, pelo processo de nitrificação, e agora só seria removido a princípio desse corpo hídrico por processo de assimilação ou desnitrificação, que ocorre numa taxa muito mais baixa, porque é um processo de desnitrificação vai ocorrer sem a presença de oxigênio, tá? Também, quando a gente fala de tratamento de esgoto, né, o efluente tratado sem nitrificação, quando não há o processo de nitrificação, nós vamos ter o que nesses efluentes? Nitrogênio orgânico e principalmente amônia. Então, se a gente sabendo o que tem no efluente, em termos de material nitrogenado, é possível inferir sobre o tipo de tratamento que está sendo aplicado.
Quando se aplica um processo de nitrificação, conjunto com o tratamento, nós vamos ter a forma de nitrogênio amoniacal predominante, é o quê? Nitrato, tá? E aí, sistemas de tratamento que contêm processo de nitrificação e denitrificação, basicamente, a concentração de nitrogênio, independente da forma, é muito baixa. Em outras palavras, há uma elevada remoção de nitrogênio total do sistema. Vejam vocês que quando há nitrificação, há conversão de quê? De nitrogênio amoniacal para nitrato. Mas a remoção de nitrogênio total é muito pequena, porque na verdade o que foi feito é apenas converter o nitrogênio amoniacal em nitrato, certo? Sem que houvesse remoção de nitrogênio total. O nitrogênio continua presente, mas na forma de nitrato. Claro, é melhor nitrificar do que não nitrificar. Por quê? Porque a amônia ela é tóxica, né? Como nós falamos, sobretudo a forma NH3, o que tem um impacto quando lançado. E além disso, pessoal, o processo de nitrificação, quando ele ocorre no corpo receptor, vocês viram lá na questão da análise de DBO, que o processo de nitrificação é feito por organismos aeróbios, certo? Consomem oxigênio. Então, quando ele vai ocorrer no corpo receptor, vai ser uma demanda adicional de oxigênio, que pode contribuir para reduzir o que? A concentração de oxigênio no corpo receptor. Além do nitrogênio, um outro macronutriente importante relacionado ao tratamento de esgoto é justamente o fósforo. Tá? O fósforo também é mais um dos nutrientes diretamente relacionado com o processo de eutrofização, né, que pode, como consequência, levar ao crescimento de algas. Em alguns corpos hídricos, o fósforo é o nutriente limitante, porque ele não tem uma fase, né, o ciclo do fósforo não é fechado, não há uma fase biológica onde há assimilação direta da atmosfera, como tem no ciclo do nitrogênio, tá? Então, geralmente, ele está presente em menores concentrações nos corpos hídricos e é justamente o nutriente limitante do processo, certo, de crescimento de algas, tá? Também ele é importante no tratamento de esgoto porque os micro-organismos, assim como o nitrogênio, eles também precisam do fósforo para se desenvolver. Então ele também faz parte desses processos. No esgoto sem tratamento, no esgoto bruto, né, gerado, vamos encontrar as formas de fósforo, principalmente o que? Orgânicas, ou fósforo orgânico, né, não orgânicas, e o ortofosfato, tá? E em menores quantidades, o polifosfato, tá? Mas no esgoto bruto nós vamos ter o quê? Predominantemente o fósforo orgânico, ou seja, da mesma forma que o nitrogênio, o fósforo orgânico é aquele que está ligado, né, ao material orgânico, e o ortofosfato, que seria a forma principal de fósforo encontrada no esgoto, tá certo, pessoal? Então a composição do fósforo também, nós vamos ter o que? O chamado fósforo total, assim como o nitrogênio refere-se ao somatório de todas as frações de fósforo presente. A maior parte desse fósforo total presente no esgoto é composta por quê? Pelo fósforo inorgânico, principalmente o ortofosfato. Uma outra parcela vem a formar o que está relacionada ao fósforo orgânico, sendo que também, do mesmo jeito que o nitrogênio, o fósforo, a maior parte do fósforo está o quê? Dissolvido, certo? Está solúvel no esgoto. E uma parcela menor é o que? Fósforo particulado. A importância de entender em relação ao tamanho, né, se está solúvel ou particulado, está relacionado, pessoal, diretamente com os métodos de tratamento. Então, assim, quando nós estamos dizendo que o fósforo ele se encontra o quê? Particulado, uma parte menor, mas existe uma parte de fósforo particulado, da mesma forma material orgânico, num processo de sedimentação onde há remoção de sólido de suspensão e uma parte desse material é material orgânico, haverá também uma remoção, embora pequena,
desse material particulado, tanto que compostos relacionados ao fósforo como relacionados ao nitrogênio, tá? Por outro lado, a forma solúvel não é possível de ser removida por esses processos físicos de sedimentação, tá? Aí serão necessários outros processos biológicos ou físico-químicos. Então temos aqui o indicativo da concentração de fósforo, certo? Tanto orgânico como ortofosfato no esgoto, sendo que o fósforo total varia aí de 5 até 10 miligramas por litro no esgoto. Um outro parâmetro também muito importante relacionado aos esgotos sanitários é justamente a presença de organismos patogênicos, né? Nós sabemos que um dos objetivos do tratamento do esgoto é evitar o quê? Problemas relacionados à saúde e à transmissão de doenças, tá? A questão dos organismos patogênicos, primeiramente, que ela é o quê? Não é um problema de implicação ambiental, certo? Está relacionado com o quê? Doenças de veiculação hídrica, certo? Impacto sobre a saúde. E com grande potencial de causar o quê? Restrições de uso da água para abastecimento, certo? E também para irrigação, tá? Então é um problema muito grande, né? Não só para abastecimento, como também para a produção de alimentos. O esgoto contém uma grande quantidade de organismos patogênicos que são excretados, né, junto com as fezes, principalmente. Então, seria de se pensar que a ideia de monitoramento, né, para a gente poder assegurar aí, uma menor presença desses organismos patogênicos, seria o quê? Determinar todos os organismos patogênicos que estão presentes nessa amostra, né? Apesar dessa ser uma primeira ideia coerente até, qual é o problema disso? Que a detecção direta desses organismos patogênicos, certo, em amostras de água, embora pareça uma opção atrativa, né, do ponto de vista de segurança sanitária, a sua implementação como medida de controle da contaminação biológica é muito difícil. Por quê? Porque a gente precisaria de um grande número de análises, porque existe uma grande quantidade de organismos patogênicos de diferentes tipos presentes no esgoto. Então imaginem vocês, teria que ser feita análises de muitos organismos patogênicos, certo? Que resultaria nessa necessidade de grande número de análises. Também, pessoal, há uma dificuldade de detecção, porque muitos desses organismos patogênicos, embora possam causar doenças, eles estão em baixas concentrações. O que quer dizer isso? Alguns métodos não conseguiriam, seria necessário concentrar a amostra, certo? Para poder ter número viável de organismos que pudesse ser detectado por algum método, tá? E isso resultaria, como consequência desse número de análise, dessa necessidade de concentração de amostra, demoraria muito tempo para se obter resultado. O que seria o quê? Muito ruim em termos de estratégia de proteção da saúde da população, tá? Tendo isso em mente, certo? O pessoal, a ciência, né, os cientistas, quem trabalha com o desenvolvimento desses métodos, tem buscado uma alternativa, que na verdade é o quê? De utilizar organismos que possam servir como indicadores, ou seja, a ideia de se utilizar o que nós chamamos de uma variável subrogada, né, que ela possa indicar, embora ela não seja o fator determinante para causar doença, mas a presença, certo, de algum organismo pode indicar a presença de outros organismos, tá? Então essa tem sido o que? A estratégia principal para quantificar esses organismos no esgoto sanitário. Então nós temos aí dois grupos muito importantes para relacionado ao tratamento de esgoto, que são quem? Os coliformes termotolerantes. Vejam vocês que no texto que eu coloquei ainda é utilizada a nomenclatura antiga, que são os coliformes fecais, tá? Mas hoje o termo mais usual é coliformes termotolerantes. Então é um grupo de bactérias que vivem em sua maioria no intestino, certo? Dos seres humanos e animais, mas também há os chamados coliformes ambientais, que vivem no meio ambiente. Vejam vocês,
a grande maioria dos coliformes não causam doença. Se causasse doença, todo mundo estaria doente, porque nós temos um monte de coliformes no intestino, tá certo? O problema deles, nós brincamos, é que eles estão sempre muito o quê? Mal acompanhados. A ideia é que a presença de coliformes termotolerantes indica uma provável contaminação por fezes e, consequentemente, há o quê? Uma grande probabilidade, né? Então, é um estudo probabilístico de que haja também a presença de outros organismos patogênicos. Então, sempre que vocês pensarem em coliforme, pensem sempre em companhia. Então, significa que se os coliformes termotolerantes estão ali, há uma grande probabilidade de que também estejam presentes organismos patogênicos. Além disso, também temos os ovos geomínticos, que são muito importantes, sobretudo para a irrigação, relacionada à irrigação. Tá? O detalhe que, devido às suas características, eles são removidos muito facilmente por sedimentação, então tendem a acumular aonde? Junto ao lodo biológico. E aí, pessoal, essas bactérias indicadores têm algumas vantagens, características importantes para serem consideradas. Primeiro, que elas estão presentes o quê? Na microbiota intestinal, e o número delas que são excretadas por cada indivíduo é muito elevado, da ordem de milhões, tá? Então é muito fácil encontrá-las, caso tenham sido lançadas na água, né? E poder identificar depois por algum método de quantificação. Sobrevivem à água períodos maiores que os organismos patogênicos intestinais. Isso é extremamente importante, imaginem vocês. Não se pode utilizar indicadores que tenham um tempo de sobrevivência média menor do que o organismo patogênico, porque o que aconteceria? Acabaria o organismo indicador, então quando se fizesse uma análise de água, não estaria presente mais, mas ainda assim haveria o potencial de existir o quê? Organismos patogênicos. E claro, sua presença constitui um sinal de alerta sobre o que? Possível contaminação de água por organismos patogênicos. Então aqui é justamente um resumo certo dessas características, né, que são excretadas em grandes quantidades. Todo mundo aí, vocês viram sobre material orgânico, nós contribuímos muito com a quantidade de material orgânico, né? Mas também estamos sempre excretando que uma grande quantidade de coliformes, tá? Então, justamente esse ponto representa que uma ligeira sobrevivência, né, superior aos organismos patogênicos, tá? Uma coisa importante que os mecanismos de remoção de coliformes aplicados nos tratamentos, certo? Nos processos, nas operações unitárias de tratamento, são geralmente os mesmos mecanismos para as bactérias patogênicas e muitas vezes até para os vírus. O que quer dizer isso? Que se há remoção de bactérias do grupo coliformes, significa também que está havendo remoção de outros organismos, de bactérias, principalmente patogênicas. Então é possível garantir, com uma certa margem de segurança, que se há remoção de coliformes, há também remoção das bactérias patogênicas, tá? E as técnicas bacteriológicas para a detecção dos coliformes geralmente são rápidas e econômicas, diferente do monitoramento individualizado de cada organismo patogênico. Então é importante aí separar três grupos, certo, desses organismos patogênicos, no caso as bactérias do grupo coliformes. Nós vamos ter chamadas bactérias coliformes totais, tá? Que são encontradas não só nas fezes humanas e de animais, como também no solo e na água. O que quer dizer isso? Existe um grupo de coliformes, chamado justamente esse que eu estou falando, coliformes ambientais, que estão no meio ambiente e não são necessariamente excretados por quem? Não foram excretados, certo? Por organismos, por animais de sangue quente, tá? Temos aí, sim, os coliformes termotolerantes. Esse termo termotolerantes, diferente do fecais, ele foi trocado porque essas bactérias, na verdade, elas vivem aonde?
nesse intestino, né, no organismo de animais de sangue quente, por isso tem esse nome termotolerantes, que elas sobrevivem numa faixa ótima de temperatura. E aí sim, pessoal, nós temos um grupo de coliforme que esta é garantia de contaminação fecal. Em outras palavras, a Escherichia coli, ou também muito conhecida como E. coli, esta só vive em intestino de animais de sangue quente. Significa que se tiver E. coli na água, é porque em algum momento aquela água entrou em contato com fezes, tá? Então esta é a única indicador, vamos dizer aí, do grupo coliformes, que é garantia, ou seja, 100% de garantia de que houve contaminação de origem fecal. Então, olhando isso, se a gente olhar aqui, nós vamos ter bactérias intestinais presentes, certo, nos intestinos animais, bactérias presentes aonde? Nos intestinos dos humanos e bactérias que vivem no meio ambiente, né, de vida livre. O que nós temos olhando para os coliformes? Parte dos coliformes totais e uma fração também de coliformes termotolerantes podem ser encontrados no meio ambiente. Por isso que nem sempre vai ser garantia de que aqueles coliformes de fato originaram-se, né, devido ao lançamento, né, ao de esgoto ou à excreta de quê? De fezes, tá? Isso é verdade apenas para quem? Para E. coli, porque não há, pelo menos até hoje, identificado Escherichia coli que de vida livre. Toda E. coli a priori ela vem da excreta, certo? Dos animais, tá? E para finalizar aqui a parte de coliformes, esse é um gráfico justamente representando o comportamento de decaimento dos coliformes e das bactérias patogênicas. Um detalhe importante é que tanto os coliformes como as bactérias patogênicas, elas estão numa condição adversa no meio ambiente. Isso quer dizer o seguinte, que com o tempo a tendência é que elas vão morrer. Vocês estão vendo aí o coronavírus, que ele tem um tempo de sobrevivência fora do que? Do hospedeiro. A mesma coisa acontece com as bactérias. Então vai haver o que? Um decaimento natural, porque a condição ambiental a priori é adversa para esses micro-organismos. O detalhe que quando a gente fala de indicadores de contaminação de origem fecal, principalmente, no caso dos coliformes, essa taxa de decaimento, certo? Ela tem que ser o quê? Menor do que a taxa de decaimento, né, dos organismos patogênicos, porque isso é uma segurança. O que quer dizer isso? Em algumas concentrações ainda de coliforme, o que quer dizer? Mesmo que haja ainda coliformes presente na amostra, pode ser que não haja mais o que? Organismos patogênicos, tá? Quando a concentração então desses coliformes, no caso termotolerante, é zero, a probabilidade, existe uma probabilidade altíssima de que também o que? A concentração de patogênios seja zero, tá? Por isso, pessoal, é comum, se a gente olhar lá, vocês viram, CONAMA, né, qualidade, padrão de qualidade de água, se eu não me engano, Rio Classe 2 podia ter até quanto? 200, não é isso? Eu acho, né? Coliformes, termotolerantes. E aquela água pode ser utilizada para quê? Para balneabilidade. Então, a gente está dizendo que, mesmo ainda com uma certa quantidade de coliformes, ainda é possível tomar banho, usar aquela água para contato direto, que é isso, né? Entrar na água, utilizá-la como recreação. Por quê? Porque numa concentração baixa, como 200, como a sobrevivência do coliformes é maior do que os organismos patogênicos, a chance de se ter algum organismo patogênico ali é muito baixa, tá certo? Então, essa é a ideia. Então, a ideia é o quê? Que a taxa de decaimento, ou seja, esse ângulo aqui dessa curva, né, dos organismos patogênicos vai ser o quê? Essa inclinação, né, vai ser menor
dos coliformes do que das bactérias patogênicas, certo? E para finalizar, pessoal, um conceito muito importante, e aí que é preciso ter muita clareza, é a quantificação desses poluentes, né? Como que eles são quantificados no tratamento de esgoto. Então aí existe o conceito, né, de carga, certo? Temos, claro, expresso grande parte esses poluentes em concentração, mas o conceito de carga é muito importante para se determinar a quantidade de material que chega por tempo. Então é quase um fluxo de massa, vamos dizer assim, né? E esse conceito de carga, então, carga seria o que? Massa do contaminante por tempo, diferente de concentração, que é o que? Massa por volume, né? No tratamento de esgoto, então, o dimensionamento de algumas unidades, alguns processos, é feito em função da carga de poluentes que chega, tá? Esse conceito de carga, então, carga no tratamento de esgoto seria o quê? Pode ser determinado pela concentração do constituinte, né, do composto, vezes a vazão. Isso aqui é apenas para correção de grama para quilo, né? Tá? Mas é a concentração do constituinte vezes a vazão. E também pode ser calculada, principalmente quando a gente fala de tratamento de esgoto, pela contribuição da população. Então a gente tem aí o quê? A gente sabe o quanto cada pessoa, na média, contribui com carga de poluentes. Então vejam vocês estão todo dia contribuindo aí, né, com sua cota per capita de poluição para o meio ambiente. Por isso que é importante saber para onde está indo o seu esgoto, né? Vezes o número quê? De habitantes, tá? Isso está no material que eu deixei para vocês. Tem um exercício resolvido. Então refaçam aquele exercício, troquem os valores, simulem, tá? É uma questão de vocês também aprender a utilizar esse material e vocês estar fazendo isso. E é isso, pessoal. Vou colocar algumas atividades para vocês poderem alguns questionários, formulários, para vocês responderem questões específicas sobre esse tema. Obrigado.